Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do peixe para você que tá ligadinho no canal, e neste vídeo eu quero falar tudo sobre o planejamento para 2024. Alexandre Galo pode permanecer no Santos e alguns jogadores estão em final de contrato. Quem é que deve sair? Quem é que deve ficar? Vamos analisar o elenco do Santos Futebol Clube, principalmente o time principal desses jogadores. Algum pode deixar o Santos Futebol Clube no final do ano? É sobre isso que vamos falar neste vídeo, assim como também vamos analisar os adversários do Santos nesta próxima rodada. O Santos pode dar um salto importante se vencer o Red Bull. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xBet para você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate e também do Barcelona da Espanha. Na 1xBet você tem bônus de até $300 e pode palpitar em jogos do Brasileirão, em jogos que acontecem no mundo todo e também das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Hoje tem Brasil em campo, tem Venezuela em campo, tem grandes jogos. E claro, você pode utilizar o cupom do canal, que é o VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E olha, algumas sugestões para você. Tá aí na tela, Uruguai e Brasil. Ah, eu tô achando que vai dar Uruguai hoje, hein? Venezuela e Chile, para mim vai dar empate. Paraguai e Bolívia, vence o Paraguai. Equador e Colômbia, para mim vence o Equador. E Peru e Argentina, vai dar Argentina. Clicando no link que está fixado nos comentários, você ajuda o canal a realizar mais vídeos como esse. E claro, você pode também palpitar no vencedor dessa partida. Então clica no link e realiza o seu cadastro na 1xBet. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? Olha, o Santos tem uma rodada importantíssima na próxima quinta-feira, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por que é importante essa rodada para o Santos? Porque além de o Santos jogar em casa na Vila Belmiro, ao lado do seu torcedor, e ter a possibilidade de somar mais 3 pontos, chegar à 4ª vitória consecutiva, o que seria algo que o Santos não atinge desde 2019 com Jorge Sampaoli, o Santos também vai acompanhar clubes que estão ali próximo a ele na tabela do Campeonato Brasileiro, jogando contra adversários complicadíssimos. Eu vou colocar aqui alguns jogos dos adversários do Santos Futebol Clube, daqueles concorrentes direto do Santos Futebol Clube. Vocês vão perceber que pode ser uma rodada muito boa para o Santos. Tá aí na tela, olha. O Curitiba e o Cuiabá se enfrentam. Para o Santos, é interessante que o Curitiba vence esse jogo e deixe o Cuiabá com 33 pontos. Porque se o Santos vence, iguala o número de pontos do Cuiabá. Tem Goiás e São Paulo. Aqui para o Santos é importante a vitória do São Paulo, que vai jogar fora de casa. Olha que jogo, Vasco e Fortaleza. Para o Santos aqui é interessante que o Fortaleza vence o Vasco da Gama. Fortaleza que briga por uma vaga na Libertadores. O Bahia tem o Internacional, né? Aqui, por exemplo, o empate seria interessante. Bahia Internacional, o empate seria ótimo. Cruzeiro e Flamengo. A vitória do Flamengo aqui seria melhor para o Santos Futebol Clube. E Fluminense e Corinthians, aqui a vitória do Fluminense para o Santos é mais interessante. Então, é uma rodada que pode ser muito interessante. Os clubes que estão ali próximo ao Santos Futebol Clube têm adversários complicadíssimos. Por exemplo, esse jogo Curitiba e Cuiabá é um confronto direto. Por mais que o Curitiba esteja muito atrás do Cuiabá, né? Mas são clubes ali que brigam também na zona do rebaixamento. Podemos dizer que é um confronto interessante e o Curitiba tem chance de vencer o Cuiabá. Então, são grandes jogos. Fluminense e Corinthians, a tendência é que dê Fluminense contra o Corinthians de Mano Menezes. E caso o Santos vença, o Santos passa o Corinthians. Então, é uma rodada muito interessante para o Santos Futebol Clube e, claro, o Santos precisa fazer a sua parte, mas ficar também de olho nos jogos dos nossos rivais. Quando analisamos aqui os próximos jogos do Santos, o Santos tem muita carne de pescoço. Talvez o jogo menos complicado é o Curitiba, depois da partida contra o Inter. O Santos tem o Bragantino, tem o Internacional, depois tem o Curitiba em casa, sai para jogar 2 vezes fora, com o Corinthians e também com o Flamengo, e depois volta a jogar em casa contra o Cuiabá. Então, perceba
como os próximos jogos do Santos são complicados, né? Jogar contra o Internacional em Porto Alegre não é nada fácil. Não é nada fácil. Claro, depois tem o Curitiba na Vila Belmiro, onde o Santos terá a obrigação de vencer, e depois 2 jogos fora de casa, que é o Corinthians e o Flamengo, que são jogos complicados, né? Mesmo o Corinthians não estando numa boa fase, o Corinthians é muito difícil de ser batido na Neoquímica Arena. Então, são jogos complicadíssimos para o Santos Futebol Clube, e a projeção é que o Santos consiga pelo menos somar metade desses pontos aí que vai disputar nos próximos 6 jogos, né? O Santos tem pelo menos 18 pontos em disputa nos próximos 6 jogos. Se o Santos conseguir chegar a 9 pontos dos 18, eu entendo que é uma pontuação que coloca o Santos fora do risco de rebaixamento. E claro, aí deixa o Santos muito próximo, talvez, de uma zona de classificação da Copa Sul-Americana 2024. Meus amigos varandeiros, eu tenho visto muitos torcedores discutindo já uma renovação para 2024, né? Estamos aí na véspera de uma eleição da mais importante da história do Santos Futebol Clube, e alguns jogadores estão em final de contrato. Quero colocar aqui o tema para você, amigo varandeiro, amiga varandeira que acompanha o Varanda Futebol Debate, para a gente discutir principalmente jogadores que estão em final de contrato. Tá aí na tela para você? O Júnior Caissara, que chegou recentemente no Santos, está tendo pouquíssimas oportunidades. Já tem 34 anos. É muito difícil que ele renove o seu contrato com o Santos. O Camacho é um jogador que está no Santos há quase 3 anos. Eu acho que é praticamente impossível que o Camacho renove o seu contrato por tudo aquilo que vimos do Camacho ao longo desse período. O Alisson tem uma situação diferente, porque o Alisson é um jogador que está contundido, e o Santos vai precisar dar total garantia ao Alisson da sua recuperação, pelo menos até que ele fique 100%. Portanto, o Santos vai precisar renovar o contrato do Alisson por pelo menos 6 meses. Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga, eu não acredito que vão renovar. Jogadores que vieram do Água Santa e não renderam absolutamente nada até aqui. E o Max Silveira, destes jogadores, é aquele que tem a principal condição para renovar pelo quesito técnico. Eu disse que o Alisson deve renovar, mas por uma outra questão, porque o Santos precisa dar total respaldo para o Alisson para que ele se recupere. Não é por uma questão técnica. Se fosse por uma questão técnica, eu diria para vocês que o Alisson não renovaria, né? Claro que ele jogou pouco tempo, mas pelo pouco tempo que ele jogou, não demonstrou ser um jogador para ficar no Santos em 2024. E é um jogador que tem muitas lesões, né? Portanto, eu entendo que o Santos talvez renove só 6 meses com o Alisson, e aí ele procure um novo clube a partir de julho de 2024. Já o Max Silveira, ele sai de plano D do Santos Futebol Clube e passa a ser um dos jogadores que, inclusive, são jogadores que neste momento o Marcelo Fernandes avalia com possibilidade de ser titular. O Max Silveira deve começar o jogo como titular na próxima quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Então veja a mudança de cenário do Max Silveira. Há 10 dias atrás, nós falávamos que o Max Silveira era um jogador que veio como aposta, e claramente veio. Tanto é que o Santos fez um contrato com ele de 4 meses apenas, com um salário baixo, com metas e objetivos para que ele tenha um incremento no salário caso ele atinja uma certa minutagem. Portanto, o próprio Santos trouxe o Max Silveira com uma certa desconfiança. O jogador tem treinado muito bem, fez assistência do gol da virada do Santos contra o Palmeiras, o passe para o Marcos Leonardo foi do Max Silveira, e é um jogador que deve ser titular na próxima quinta-feira contra o Red Bull. Então, dependendo dos próximos jogos do Max Silveira, eu acho que o Santos pode até antecipar a renovação do jogador para pelo menos 1 ou 2 anos, porque quanto mais chegar próximo do final do ano, ao término do contrato do Max Silveira, mais caro vai ficar uma renovação. Então o Santos precisa ser inteligente. Se já sentiu qualidade, se já sentiu potencial no Max Silveira, é preciso, claro, se antecipar, porque se deixar para o próximo gestor, a gente pode perder o Max Silveira até para um outro clube do futebol brasileiro. É claro, tudo isso depende da sequência dos jogos, dos treinamentos. Os treinamentos são fechados, né? Isso é muito importante ressaltar. Os treinamentos do Santos são fechados, então nós não temos como saber se o Max Silveira realmente está ou não treinando bem. As informações é que ele está treinando bem.
O que a gente consegue observar são somente jogos. E o Max jogou poucos minutos contra o Palmeiras e foi muito bem. Então, preciso ter tato, sensibilidade, quem está ali próximo do Santos, para entender se o Max é realmente um bom jogador ou se só foi um jogo, né? Porque se só foi um jogo, aí é preciso ter muito cuidado, porque você renova o contrato de um jogador como esse por 2, 3 anos e depois ele não rende mais, aí é um tiro no pé, né? Essa é a grande verdade. Agora, falei desses jogadores, olhando o time principal do Santos. João Paulo tem contrato. O Lucas Braga é um jogador que eu sinceramente venderia se chegasse uma proposta. Para mim, o ciclo do Lucas Braga no Santos está chegando ao final. Olhando na nossa zaga, nós temos zagueiros como o Joaquim, que eu sinceramente não venderia o Joaquim nesse momento. Acho que é um jogador que tem tudo para fazer uma temporada 24 ainda melhor. João Basso acabou de chegar. O Jair é um jogador que tem muita qualidade, para mim vai render demais. O Dodô é um jogador, por mais que tenha uma idade avançada, é um jogador que pode ser muito interessante para o Santos, né? Experiente e um jogador agregador. O Messias, essa é uma dúvida, né? O Messias é um jogador que precisa ser avaliado o custo-benefício dele. Se o salário for alto, talvez o interessante seja negociar. Se o salário for baixo, pode ser interessante para compor elenco. O Kevson é um garoto, acho que é um garoto que tem muito potencial, então esse a gente não pode abrir mão. O Felipe Jonathan está voltando, né? É um jogador que vai voltar provavelmente no começo da temporada 2024. Eu, sinceramente, negociaria o Felipe Jonathan. Para mim, assim como o Lucas Braga, é um jogador já com o ciclo acabando no Santos Futebol Clube. E aí a gente vai para o meio-campo. Eu já falei do Camacho. Quero falar do Rodrigo Fernandes, jogador que pode ser importante para o ano que vem. Eu não abriria mão, assim como não abriria mão do Dodge. O ano que vem nós teremos também o Pituca, teremos também, né, a permanência do Jean Lucas, Tomás Rincon, que chegou agora no Santos Futebol Clube. O Santos vai ficando com meio campo bem cascudo para 2024. Eu acho que o Santos precisa trazer um jogador para, de alguma forma, disputar a posição com o Lucas Lima. Eu manteria o Lucas Lima para 2024. Acho que é um jogador que ainda pode acrescentar bastante ao Santos tecnicamente. Na parte ofensiva, o Soteldo, eu acho que não se fala neste momento em negociar o Soteldo. É um jogador que tecnicamente é importante, por mais que às vezes tenha um juízo um pouco abaixo dos demais, né? Essa é a grande realidade. O Soteldo é muito bom tecnicamente, mas às vezes tem um parafuso a menos. Eu manteria o Soteldo. O Morelos, a gente permanece com aquela dúvida, aquela interrogação. O Furt é um jogador que pode ser muito importante para o Santos Futebol Clube em 2024, por tudo aquilo que estamos vendo dele. O Marcos Leonardo deve acabar sendo vendido e o Santos vai precisar buscar um outro jogador no mercado, né? Tudo indica que o Leonardo vai ser vendido a partir do ano que vem. E o Mezenga será devolvido para a Água Santa. É este o cenário do Santos Futebol Clube, já visando 2024, né? Peças saindo, peças que podem sair. Espero que a próxima gestão, claro, trabalhe de uma forma muito inteligente, consiga fazer a limpa necessária. Por exemplo, o João Paulo precisa de um goleiro do mesmo nível que ele ou até melhor que ele. É uma posição que o Santos talvez até esteja tranquilo, mas não existe uma concorrência para o João Paulo. Preciso pensar nesta concorrência. Então, é um tema que precisa já ser avaliado pelo Alexandre Galo, que pode acabar permanecendo para 2024, dependendo de quem for eleito presidente do Santos. Por exemplo, se for o Marcelo Teixeira, se o Marcelo sair presidente, é muito provável que o Galo seja mantido. Ontem o Rodrigo Marino, aqui ao vivo no Varanda Futebol Debate, confirmou que talvez mantenha o Marcelo Fernandes e até mesmo o próprio Alexandre Galo. Então, a grande realidade é que bons profissionais podem acabar ficando para 2024. É isso, meus amigos varandeiros. As informações do Santos. Para você ligadinho no canal, não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!